pela internet, leve esse recado para o meu amado amigo pastor Ivanildo, que ela está emprestada lá, tá? Antes de tombar a sepultura, ela volta. Que linguagem, né? Queridos irmãos, pode tomar o seu lugar, se assente. Bendito seja o Senhor. Antes de abrirmos a Bíblia Sagrada no texto, que vai dar base para a mensagem dessa manhã, uma mensagem que visa nos orientar sobre a resposta que nós estamos dando às nossas adversidades. Antes de falarmos sobre isso, me permitam gastar alguns minutos para pedir a oração de vocês. Eu sinto a necessidade, todos nós temos essa necessidade, mas eu e a Leonor temos a carência de que Deus levante na igreja algumas pessoas e essas pessoas sejam nossos intercessores nos próximos meses. Daqui 2 semanas, primeiro eu estou indo para a Inglaterra para ficar 2 meses e meio lá. Depois de 1 mês, aproximadamente de 20 dias a 1 mês que eu estou lá, é que a Leonor vai. Eu comecei tudo muito cedo no ministério. Aos 21 anos de idade eu já estava pastoreando. Estive à frente de igreja pastoreando diretamente até o ano passado. E com isso eu deixei muitas coisas da minha vida para trás. Deixei a Leonor também. Deixamos coisas da nossa vida. Desejos. A Leonor tinha o desejo de fazer uma faculdade e nunca fez. Porque sempre envolvida com o ministério que requeria de nós todo o tempo, toda a atenção, toda a dedicação. O pastoreio exige isso. E por quase 30 anos ficamos pastoreando. Eu também, sempre envolvido com a obra missionária, participando de congressos e eventos, sempre sentia a falta do inglês. Estou estudando há 3 anos inglês. Não posso dizer que domino, mas conheço toda a gramática, escrevo, leio livros em inglês. E até se precisar falar, eu me comunico. Mas eu não consigo ouvir. E é sabido que a única maneira é treinar os ouvidos. Então, depois que nós entregamos o pastoreio, eu comecei a vislumbrar essa possibilidade de ficar por um tempo num lugar onde só fala inglês. Não optei pela América, onde tenho amigos, tem igrejas, tem pessoas que eu conheço, porque lá todo mundo fala espanhol ou português. Então não adiantava ir para cá. Eu ia ter convites para pregar em igrejas de brasileiros, de espanhóis, e eu ia desconcentrar. Então escolhemos uma base missionária da OM, numa cidade a 100 quilômetros de Londres, chamado Birmingham, e ali nós vamos ficar durante esses 2 meses e meio, onde não tem brasileiros, não tem pessoas que falam português, e a gente tem que se virar lá, né, Nathalie? A Nathalie foi o ano passado para lá, para esse mesmo lugar, e ficou lá mais tempo, para esse propósito. E eu nunca fiquei tanto tempo fora das minhas coisas, das minhas atividades, da família, da igreja que eu amo, do ministério, do púlpito, embora eles lá já falaram que vão me colocar para pregar em umas igrejas. Então eu sei que eu vou continuar no púlpito, mas não com a intensidade e responsabilidade que tenho aqui, e que sempre tive. E para mim tem sido um tempo interior difícil, eu não posso falar pela Leonor, mas às vezes ela fala para mim que está meio, como é que é o termo que ela fala? Arrepiada, assustada, tal, quando ela começa a pensar em todo esse tempo fora. E o máximo que eu fiquei fora de tudo isso foram 20 dias. Em todo esse tempo trabalhando em missões, eu já fiz viagens para fora, mas o máximo que fiquei fora foram 20 dias, por 2 ocasiões. As outras viagens foram de 15 dias, 10 dias, 1 semana. Então eu preciso de fortalecimento de Deus para pegar o foco nisso. Eu não sei se eu vou conseguir, Simão, aprender o inglês ou ouvir, mas eu tenho que tentar. Eu não posso terminar minha vida dizendo, poxa, eu não consegui falar, faltava uma etapa e eu não tentei. Eu vou tentar. Eu tenho que tentar. A última coisa é essa, é ficar lá ouvindo para tentar administrar essa situação. Não sei se vocês sabem, eu faço parte do conselho da OM. Eu sou um dos conselheiros da OM.
A OM é a Operação Mobilização, que é a maior agência missionária do mundo. Tem 6.300 missionários no mundo. Todos os anos tem muitos eventos, reuniões, tratativas de missões. E eu fico muito limitado quando vou nessas reuniões, porque dependo de um tradutor, nem sempre tem. A última que nós tivemos foi na Malásia. Eu fui lá, fiquei uma semana ouvindo os caras falar tudo em inglês. E pescando palavras. E imagina você ficar o dia inteiro sentado no lugar, o pessoal falando outra língua e você ali tentando pescar as palavras. É uma luta muito grande. E eu tenho que fazer essa última parte desse treinamento. Se eu não pegar o inglês, eu vou tranquilo, sossegado. Eu fiz o que tinha que fazer. Agora eu não posso ficar carregando comigo o pensamento de que eu tenho alguma coisa ainda para fazer e não fiz dentro desse propósito. Eu não estou falando para vocês orarem agora, mas eu estou falando porque eu sei que o Espírito Santo age e certamente ele vai sensibilizar pessoas para nos seus momentos de oração estarem lembrando. E nessa soma de pessoas que amanhã, depois de amanhã, mês que vem, vão estar orando, o Senhor vai me dar o suporte necessário que eu preciso, junto com a Leonor, para passar esse tempo. Amém? Longe de vocês, que eu amo, longe da minha família que eu amo, e longe dos meus netos, que eu amo mais do que tudo. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Reis, capítulo 5. Essa mesma mensagem eu preguei já aqui na igreja muitos anos atrás, não era nem aqui, era no outro templo, olhando para um fato da história bíblica muito conhecido, na verdade uma sucessão de fatos bíblicos na história do profeta Eliseu, que são conhecidos da maioria dos cristãos. Os irmãos conhecem muitos desses fatos que permeiam o capítulo 4, 5, 6 de 2 Reis. Mas o foco da nossa atenção vai em direção aos 3 primeiros versículos do capítulo 5, onde não temos aqui como protagonista, como personagem principal, o grande profeta Eliseu. Nesse capítulo também é tratado do Naamã, o leproso, o chefe do general da Síria. E os irmãos, na maioria, conhecem essa história desse homem que era leproso, foi até Naamã, foi até Eliseu, e Eliseu disse para ele tomar banho 7 vezes no Rio Jordão para ser curado da sua lepra. E ele foi curado da sua lepra. Agora, esses 3 primeiros versículos traz como protagonista uma menina, cujo nome é desconhecido, e que ela tem participação fundamental em todos os fatos dessa história. Mas ela é como aquela atriz que aparece numa ponta do filme. E ninguém dá muito valor a ela. Mas ela, se não existisse, os fatos não existiriam. E olhando para essa menina, para essa moça, eu quero fazer menção de todos os cristãos anônimos. Todos os cristãos que não estão numa evidência no contexto cristão, no contexto da igreja, no contexto evangélico. Todos os cristãos que vivem a sua vida no dia a dia, indo para o seu trabalho, para o seu estudo, administrando as coisas da casa, vivendo conflitos, passando por adversidades, e em tudo isso procuram viver uma vida honesta, procuram viver no temor do Senhor, procuram dar o testemunho da fé e dão esse testemunho da fé, evangelizam pessoas. Isso não vai para um outdoor, isso não é visto pela maioria das pessoas e não recebem aplauso. Um cantor evangélico canta bonito e a igreja inteira aplaude, um pregador prega bem e a igreja inteira aplaude, alguém dá um testemunho e a igreja inteira aplaude. Mas a grande massa, a grande quantidade de crentes que tem na terra estão vivendo um anonimato no contexto cristão. Mas é nesse anonimato que eles estão semeando. É esse anonimato que está fazendo o reino de Deus crescer na terra. É esse anonimato que está espalhando a fragrância de Cristo em todos os lugares. É esse anonimato e esse comportamento no anonimato
que está produzindo o verdadeiro evangelho na terra. De pessoas que não resistem à tentação do pecado porque têm um cargo ministerial, mas resistem só por um fator: amam ao Senhor Jesus Cristo. E por isso resistem. Pessoas que suportam adversidades, problemas, lutas, não porque se não suportarem vai ficar mal, porque é líder de um departamento, é o pastor da igreja e as pessoas vão ficar escandalizadas, mas resistem às dificuldades, suportam as tribulações, simplesmente porque têm um vínculo com o Senhor. Simplesmente porque sabem que o Senhor os salvou e eles querem retribuir ao Senhor, embora não possam pagar essa salvação, mas querem retribuir com honra, com consideração. Essa moça representa tudo isso. Essa é uma moça que é uma dessas anônimas na igreja. Dessas que estão vivendo a fé de uma maneira simples. Que estão vivendo a fé no seu dia a dia e nas coisas que fazem. E olhando para ela, eu quero junto com vocês aprendermos como podemos, como devemos servir a Deus através do servir pessoas, principalmente quando estamos vivendo dificuldades. Nas nossas adversidades, prestarmos o melhor serviço. Na nossa fraqueza, ajudarmos quem está fraco. No nosso problema, ajudarmos a solucionar o problema de outros que têm problemas. Nas nossas dores, passarmos um bálsamo em outros que estão sofrendo dores. É esse que é o foco dessa mensagem. A parte central dela é nos perguntarmos qual é a resposta que nós estamos dando às nossas adversidades. Qual é a resposta que estamos dando aos nossos problemas? Quando surgem as dificuldades da nossa vida, as contrariedades, todo mundo que está aqui passa por contrariedade. As coisas nem sempre acontecem como nós queremos. É verdade ou não é? Todo mundo que está aqui tem aqueles momentos que acontecem coisas contrárias ao planejado por nós. Contrário ao desejado por nós. E quais são as respostas que nós estamos dando a esses momentos? Esses momentos exigem de nós uma resposta. Quais são as respostas que nós estamos dando? Quais são as reações que estamos tendo durante esse tempo da nossa adversidade? Como temos nos comportado? Essa moça nos ensina. Nos ensina a maneira de agir quando as adversidades nos cercam. Ela está posicionada como uma judia, alguém do povo de Deus, alguém que faz parte do povo de Deus. Ela não é de uma família sacerdotal. Ela não possui um cargo profético na vida dela, um ministério profético, um sacerdócio na vida dela. Ela só faz parte do povo de Deus. E ela vive as suas maiores adversidades. Ela vive um momento muito difícil da sua vida. Mas mesmo nesse momento difícil, ela dá uma resposta positiva, de serviço a outras pessoas. De cuidar de outras pessoas, quando quem tinha que ser cuidado era ela. Ela que precisava de tratamento, de cuidado, de atenção, de amor, de carinho, de afeto, de que outros se interessassem por ela, mas mesmo quando ninguém se interessa por ela, ninguém se preocupa com o problema dela, pelo contrário, infringem a ela mais dor a dor que ela já tem. Colocam sobre ela um fardo mais pesado do que aquele que ela já está carregando. Mesmo nesse momento, ela tem energia, ela tem força, ela tem motivação, ela tem vontade, ela tem capacidade para pensar em alguém que está sofrendo e buscar uma solução para esse alguém que está sofrendo. Ela está servindo na sua adversidade. Ela está ajudando quando ela precisa de ajuda. E essa é a melhor forma de servir. É servir pessoas nas suas adversidades, quando estamos em adversidade, quando estamos em dificuldade. É assim que nós prestamos o melhor tipo de serviço, que agrada a Deus, que é produtivo e que traz recompensa ao nosso interior, traz alegria, traz satisfação ao nosso interior. Quando nós temos a capacidade de servir nas nossas adversidades. É impossível eu pregar uma mensagem como essa, falar nesse assunto, e não lembrar das dezenas, talvez centenas. Olha, eu não exageraria se eu dissesse centenas de vezes que estive numa posição ministerial servindo
passando por inúmeras adversidades. E o prazer que traz no interior, a recompensa no interior, é inagualável. Não existe nada que se iguala, não existe nada que se compara com a satisfação que Deus entrega para alguém que serve outras pessoas quando está vivendo dificuldades, quando está passando por problemas. Então, a nossa lição aqui é aprendermos sobre as reações que nós estamos tendo nas nossas adversidades. E eu acredito, irmãos, que será produtivo na sua vida se você conseguir trazer a palavra para o teu contexto, trazer os valores da palavra para o teu dia a dia, aplicar na tua vida, olhar para você. Fala para o seu irmão, esqueça do seu irmão nesse momento. Porque nós temos uma tendência de aplicar muito a palavra às outras pessoas. Ouvirmos e darmos aquele baita glória a Deus, porque essa foi direto para o coração do irmão ali e tal. Glória a Deus, essa palavra foi para o fulano. Glória a Deus, aquela pessoa, tomara que ela esteja na igreja hoje. Tomara, porque é para ela. Aleluia, obrigado, Jesus. É maravilhoso como o Senhor fala. Isso é pouco produtivo. Isso, na verdade, não tem produtividade. A palavra só tem produtividade quando nós conseguimos trazê-la para nós e aplicá-la no nosso contexto. Colocar na nossa vida e pegar a nossa vida e colocar dentro da palavra. E comparar a nossa vida com a palavra. E é mais produtivo quando a gente consegue entender coisas na nossa vida que precisam ser aperfeiçoadas, melhoradas, corrigidas por causa da palavra. Também não é muito produtivo quando a gente fica só ouvindo a palavra dizendo, é isso mesmo, que bacana, ó, Deus está me elogiando hoje. Deus está falando umas coisas aí na palavra, que é tudo que eu estou fazendo de bom. Aleluia, graças. Isso também não é produtivo. Isso também não traz benefício para a gente. Traz benefício quando a palavra de alguma maneira nos incomoda, nos questiona. Então vai ser muito produtivo se nós olharmos para a nossa vida e pensarmos nas nossas adversidades, nas dificuldades que cada um tem, e conseguirmos trazer essa palavra de encontro às nossas adversidades. E pensando, qual é a resposta que eu estou dando à adversidade? Qual é a resposta que eu estou dando ao problema? E buscarmos, no parâmetro do comportamento dessa menina, a melhor atitude que podemos ter. Feita essa pequena introdução, vamos à leitura do texto. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Olhe, Deus tinha dado vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Amém? Digam amém à palavra de Deus. O foco não está aqui em Naamã, nem em Eliseu, mas nessa menina. Essa menina, que algum tempo atrás, do fato narrado, do milagre da cura de Naamã, algum tempo atrás estava nos seus afazeres e na sua vida normal. E por causa desse homem, Naamã, ela foi colocada numa grande dificuldade, numa grande adversidade. De repente, Naamã, que era chefe do exército da Síria, invade o território de Israel e ele tem uma missão dada pela sua esposa. A sua esposa diz para ele antes dele sair de casa. Eu acredito que foi antes de sair de casa porque não tinha e-mail naquela época, nem Facebook. Então, antes de sair de casa, a esposa disse para ele, Naamã, você quando voltar de lá de Israel, traga uma moça para trabalhar em casa que eu não aguento mais lavar prato.
que tem coisas aqui em casa para limpar, faxina para fazer, e eu preciso de uma moça escrava para trabalhar aqui em casa. E se você não trouxer, mesmo que você seja um guerreiro valente, quando chegar em casa eu te dou uma surra. E Naamã vai para a guerra com essa missão dada pela sua esposa. E lá em Israel ele encontra essa menina. E eu fico imaginando a história, ele chamando os seus soldados e dizendo, olha, já vencemos o inimigo, já dominamos a cidade, já estamos carregando os despojos, já conseguimos tudo, já vamos embora, vamos. Não, espera um pouquinho, minha mulher deu uma ordem lá, e agora eu tenho que atender a ordem da minha esposa. Ela pediu uma moça, ó, tá vendo aquela moça? Vão lá, peguem aquela moça e levem essa moça com a gente, que ela vai ser escrava da minha mulher. Ela vai trabalhar na minha casa. E essa menina vai para lá com essa missão, escravizada. Diz o texto bíblico no versículo 2, que a menina foi levada cativa e passou a servir. Ela não foi perguntada, ela não foi questionada, ela não foi indagada se ela queria. Ninguém se preocupou com o contexto da vida dela. Naamã não se interessou se ela tinha projetos, não perguntou se ela gostava de algum rapaz, se ela planejava casar, se ela tinha algum plano na vida, não perguntou se ela gostaria de sair da sua casa, da sua mãe, do seu pai. Não, simplesmente ela foi escravizada. Ela foi arrancada, não só de Israel, foi arrancada dos seus sonhos, foi arrancada dos seus projetos de vida, foi arrancada dos seus sentimentos, foi arrancada das suas projeções quanto ao futuro. Ela simplesmente foi tirada de tudo que uma moça planeja, de tudo que uma moça idealiza. Mais do que o arrancar fisicamente ela de Israel e levá-la até Damasco, capital da Síria, ela foi arrancada dos seus sentimentos, ela foi arrancada dos seus planos. E esse tipo de dor é muito grande. Esse tipo de dor da frustração, da decepção, do maltrato, é maior do que a dor física. Tem uma duração maior, um efeito maior do que a dor física. A dor física passa mais rápido, mas a dor emocional, a dor mental, a dor sentimental demora mais para cicatrizar. A ferida é mais profunda, a dor é mais intensa. As consequências são maiores do que a dor física. E essa moça sofreu a dor física, mas sofreu a dor emocional, a dor mental, a dor sentimental. Tudo isso veio sobre ela, trouxe dificuldade na vida dela. E diante da dificuldade ela tinha que seguir um dos dois caminhos. Se tornar uma vítima dessas contrariedades que estavam sobre a vida dela. Virar uma pessoa vitimada e se sentir uma pessoa perdida na situação, vitimada pela situação, ou então se tornar uma protagonista de um plano maior de Deus, de algo maior que Deus queria fazer. Ela tinha que escolher entre uma e outra direção. Eu me torno vítima dessa dificuldade, ou eu me torno alguém que vai agir de maneira decisiva dentro de um plano que Deus tem a realizar na terra. Essa era a decisão que ela tinha que tomar. E aqui eu já começo, irmãos, a falar sobre resposta às adversidades. Cada dificuldade que nós enfrentamos na vida, nós somos levados à mesma encruzilhada dessa menina. E temos que pensar, eu sou uma vítima, ou através disso Deus vai me usar para algo maior e melhor. Nós temos que tomar uma decisão diante de cada adversidade nova que surge na nossa frente. E eu, evidentemente, aconselho os irmãos a seguirem as palavras do Senhor Jesus. Veja comigo em João 16. Vá lá na Bíblia e acompanhe o texto, porque o versículo é conhecido. Mas o que me interessa muito aqui nesse texto é o contexto dele. O versículo é o 33. João 16, 33. Quer ver como vocês conhecem? Olha só. Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo.
Conheciam o texto, não conheciam? Qual é o crente que não ouviu ainda isso? No mundo tereis aflições. Qual é o crente? Todos nós sabemos disso. Até porque constatamos isso na prática. As adversidades estão aí. Nessa multidão de pessoas, há várias multidões de adversidades representadas. Pessoas aqui com dificuldades diferentes na vida, vivendo hoje essas dificuldades, nas diversas áreas que se apresentam no conjunto da nossa vida. Estamos vivendo contrariedades, somos de repente atacados por uma notícia ruim, atacados por um desvio de rota, o trem saiu da linha, e a gente não esperava aquilo. Todos nós passamos por isso. Então nós sabemos do que Jesus disse, que nesse mundo teríamos aflições. Agora veja que começa o texto, Jesus dizendo assim, eu lhe disse essas coisas. Que coisas que Jesus havia dito? Por isso que eu pedi para vocês abrirem a Bíblia, e quando vocês voltam aqui capítulo 15, no versículo 18 em diante, Jesus está dizendo, olha, o mundo odeia vocês, porque me odiou. O sistema que está no mundo não ama vocês, porque vocês não pertencem, diz o versículo 29, ao sistema que está nesse mundo. Se vocês pertencessem ao sistema que está nesse mundo, o mundo amaria o que é seu. Eu escuto bastante rádio quando eu estou no carro, é a maneira que eu tenho de ouvir notícias, informações, é o tempo que eu uso. Quando eu estou dirigindo, sempre estou sintonizado em alguma emissora que traz notícias. E numa dessas emissoras tem uma propaganda de remédio. E tem um ex-jogador de futebol, que era ex quando jogava ainda, meio gordinho, de um time aqui da capital, que ele faz propaganda de uma empresa farmacêutica. E o tema dessa empresa farmacêutica é família, o remédio da família. E eu fico invocado, eu confesso, eu desligo o rádio toda vez que começa a propaganda, que entra esse ex-jogador, e ele fala assim, porque a família é tudo. Safado sem vergonha. Safado sem vergonha, tem um monte de mulher, tem filho de cada uma. E fica, esse mundo desse jeito não gosta de mim. Que maravilha, eu fico feliz que esse mundo não gosta de mim. Porque esse mundo me odeia. Esse mundo odeia você também? Ou você é amigo desse sistema que tem no mundo? Eu não. Esse mundo me odeia. É isso que Jesus está falando. Ele está dizendo, olha, vocês não pertencem a esse sistema. O mundo odeia. E ele vai adiante, que as pessoas vão perseguir vocês por causa do meu nome. E vai. Olha o capítulo 16, primeiro versículo. Eu lhes tenho dito isto tudo para que vocês não venham a tropeçar. Olha o 2. Vocês serão expulsos das sinagogas. Virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando um culto a Deus. É nesse contexto que Jesus diz assim, eu lhes disse essas coisas para que vocês saibam que no mundo terão aflições. Para que vocês tenham... Aí Jesus diz duas coisas contrapostas. Ele primeiro diz, contrapostas a isso, a essas aflições. Ele diz, tendo aflições, tenham paz. O efeito primeiro da aflição é tirar paz. Mas Jesus diz, terão aflições, mas tenham paz. Percebem? Outra coisa que ele diz, tenham bom ânimo. As aflições tiram a paz e desanimam. Mas Jesus diz, tenham paz e tenham bom ânimo. Ele está indicando quais são as respostas corretas nas adversidades. Nas lutas, a resposta correta é manter paz e ter ânimo. É isso que ele está dizendo. Agora como, irmãos? É muito fácil vir num domingo de manhã, e é muito fácil para um pregador abrir a Bíblia, olhar um texto e dizer para vocês assim, e para mim também, e dizer, olha, no meio das suas lutas, tenha paz. Está legal, pastor, bacana, mas escreve a receita. Né? Como é que é nesse negócio? Porque amanhã eu tenho aquela conta lá, olha, complicado, hein? Eu tenho aquele problema de relacionamento lá, difícil. Como é que eu tenho paz e eu tenho ânimo no meio disso tudo? Aí nós temos que voltar para a moça lá de Israel. Tem que voltar para 2 Reis, capítulo 5. E nós vamos então
entender 4 passos para ter paz e para ter ânimo nas adversidades, para dar a resposta à adversidade que seja paz e ânimo. Então eu estou passando por luta, mas estou em paz e estou encorajado. Puxa vida! Vocês conseguem compreender essa dimensão que eu estou apresentando? Eu estou passando por luta, chegar a esse ponto de dizer, eu estou passando por uma grande adversidade, mas eu estou em paz e eu estou animado, encorajado. Essa é a resposta certa. Como chegar a essa resposta certa? O comportamento dessa moça. Eu observo aqui, no comportamento dessa menina, quatro situações. Primeira delas, ela não estava revoltada. Se você quer ser uma pessoa que nas adversidades tenha paz e ânimo, nunca deixe a revolta tomar conta do seu coração. Há uma coisa muito importante em relação a injustiças e erros e adversidades e problemas da vida. É uma coisa que é produtiva, que é a indignação. Acho importante não perdermos a capacidade de nos indignar com o que é errado. Não é bom se conformar às coisas erradas, dizendo, não, isso aconteceu, mas está tudo bem, tudo legal. Não, tem que haver indignação. Todavia, essa indignação não pode virar uma revolta. O que é uma revolta? Revolta é fazer uma revolução, é uma guerra, né? Tem casamentos que acabam por causa da revolta, tem negócios que entram em falência por causa da revolta, tem pessoas que destroem a vida espiritual por causa da revolta, acontecem coisas na vida delas e elas ficam revoltadas com aquilo. E aí começam a chutar tudo que tem na frente. Jogam para o lado a família, abandonam a igreja, desfazem a amizade, ficam revoltadas da vida. E essa revolta vai impedir que a pessoa tenha paz e tenha ânimo. Então ela não vai dar uma resposta positiva na adversidade que ela tem, por causa da revolta que veio sobre ela. Essa menina tinha tudo para ser revoltada. De repente ela está lá no meio do povo Deus, servindo a Deus, na nação monoteísta da terra daquela época, que era Israel, e vem um povo pagão, domina a nação dela, arranca ela da sua casa, leva como escrava. Ela tinha tudo para estar revoltada. Mas ela não está revoltada. A história mostra isso e eu chego lá. Não está revoltada. Então a primeira coisa a fazer é não ficar revoltado. Com o que mais a gente fica revoltado? A gente fica revoltado por 3 coisas, que refletem em 3 perguntas. A primeira delas, por que eu sou assim? A primeira revolta é com a gente mesmo. A gente fica revoltado com o nosso cabelo. O nosso nariz. A gente fica revoltado com a nossa barriga. Isso são revoltas exteriores, com o físico. Mas tem as revoltas interiores. Ficamos revoltados com o nosso temperamento. Por que eu sou assim, tão tímido? Por que Deus me fez assim, tão pacato? Outros ficam revoltados, por que Deus me fez assim, tão bruto, tão violento, tão irritadiço? São as revoltas com o nosso interior. Esse é o primeiro tipo de revolta que nós temos que tomar cuidado. Deus te fez com esse nariz porque Ele achou que era bonito. E quem não achar que é bonito é que está errado. Porque esse nariz é lindão. Fala para o seu irmão, eu tenho um nariz lindo. Segunda coisa que nos deixa revoltados são as circunstâncias. As coisas que estão acontecendo. Por que o Gilson Kleina mandou o Kleber bater aquele pênalti ontem?
Para quem não entende, pergunta para outro depois. A gente fica revoltado com as circunstâncias ao redor. Como que as coisas acontecem desse jeito? A gente não entende que a água sempre continua passando debaixo da ponte. E a gente fica revoltado com as coisas que estão acontecendo. Por que que aquela pessoa foi promovida no meu trabalho? Por que que aquela situação aconteceu na minha casa? Por que que o pneu do meu carro furou naquela sexta-feira à noite chovendo quando eu estava indo para a vigília da igreja? Onde já se viu? Onde que está Deus que não protege pneu de carro? A gente vai ficando revoltado com circunstâncias que acontecem desde de um arroz que queimou até de um cachorro que está latindo demais em casa. E a gente vai ficando revoltado com circunstâncias da vida que vão acontecendo. E essas revoltas impedem que nas adversidades que nós temos, tenhamos paz e tenhamos ânimo. A moça não estava revoltada. Um monte de situações contrárias, mas ela não estava revoltada. A terceira coisa que nos revolta aí a gente põe a culpa em Deus, é contra Deus a revolta. Porque a gente começa a acreditar a Deus os infortúnios, as dificuldades, como eu disse, o pneu que furou, o desemprego, a doença, a luta. A gente começa, por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Como se Deus tivesse obrigação de fazer tudo o que a gente quer, como se nós fôssemos o Senhor e Ele o nosso escravo. E que a gente fala para Ele, eu quero saúde, Ele fala assim, senhor, sim, senhor, senhor. Eu quero o resultado financeiro do meu trabalho, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Como se fosse assim. Nós nos tornamos crianças mimadas, que achamos que Deus está aí para cuidar de tudo da nossa vida, e se alguma coisa não dá certo, a culpa é dele. Então, onde já se viu Deus permitir isso? Francamente, vocês já não ouviram pessoas dizendo assim, por que Deus permitiu isso? Vocês já não ouviram isso, essas frases muitas vezes pronunciadas por aí? São as revoltas contra Deus. Olha, irmãos, tem coisas na nossa vida física, o tamanho do nariz, que às vezes não tem explicação. Nosso pai e nossa mãe tinham um nariz maravilhoso, e a gente nasceu com aquele negócio do papagaio, assim. E o pai e a mãe eram maravilhosos. Às vezes o pai e a mãe eram bonitos, e você nasceu, fala para o seu irmão, assim. Existem coisas nas circunstâncias que acontecem que não tem explicação. Não dá para explicar. Não dá para explicar por que essa semana, lá no Paraná, um pastor da igreja de Telemaco Borba, indo para a igreja com o seu carro na estrada, teve um acidente, morreu ele, a esposa e o sobrinho que estavam num carro. Um pastor novo, jovem, 50 anos. Garoto, 50 anos. Jovem de tudo. Então, não dá para a gente explicar. Tem um monte de bandido aí que devia morrer em acidente. Então, não dá para a gente explicar. Não dá. Tem coisas que acontecem na nossa vida que não dá para entender porque Deus permitiu. A nós não cabe entender e ter as explicações das coisas. Nós não somos Deus. Nós não temos todas as respostas. A única resposta que Deus espera de nós é a nossa fé. A única coisa que Deus espera é que a gente diga, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus aguarda de nossa vida. Fora disso vem as revoltas. Porque disso, daquilo, porque eu sou assim, porque aconteceu aquilo, porque Deus permitiu. E essa revolta a gente não entende que é uma roleta russa. Essa revolta vai matar a gente. Essa revolta vai destruir a gente. Por quê? Porque vão acontecer adversidades na nossa vida. E quando vierem as adversidades, nós não vamos conseguir ter paz. Nós não vamos conseguir ter ânimo. E o que vai dar para a gente resistência nas adversidades, até mesmo para suportá-las, ou para vencê-las, ou para mudar uma situação, é passar por elas tendo paz e tendo ânimo. Mas a revolta tirou da gente a paz.
tirou da gente o ânimo. E aí chega a adversidade e a gente não tem uma reação positiva, tem uma resposta errada para a adversidade. E a resposta errada é a desistência, é a apatia. Alguns vão até para o suicídio, irmãos. Como uma resposta errada para a adversidade. Então a primeira coisa, irmãos, vamos guardar isso no coração, é não ficar revoltado. A segunda coisa é não ter raiva e nem ficar magoado. Para que a gente possa passar pela adversidade e dar uma resposta positiva, que é paz e ânimo na adversidade, não devemos alimentar mágoa e nem ter raiva no nosso coração, sendo cultivada. Pensem comigo se essa moça não tinha todos os motivos do mundo para ter raiva e mágoa de Naamã. Naamã agrediu ela, como eu disse na introdução da mensagem. Fisicamente, emocionalmente, moralmente, sentimentalmente, ela foi agredida por Naamã. Quando ela foi tirada da sua terra, levada como escrava para servir. Ela tinha tudo para ter mágoa, mas ela não tinha mágoa. Um obreiro aqui da igreja, não vou dizer nome, um presbítero, ele estava me falando ontem, que outro dia ele encontra uma pessoa que saiu da igreja, e essa pessoa saiu da igreja porque teve um comportamento errado, e ele, como um presbítero, corrigiu essa pessoa, e mostrou que o comportamento estava errado, essa pessoa depois saiu da igreja, e outro dia ele estava passando num lugar, viu a pessoa e fez assim, oi! A pessoa olhou para ele. Evidentemente essa pessoa está magoada. Evidentemente essa pessoa está com raiva. Será que essa atitude de mágoa e de raiva vai ferir, vai machucar, vai prejudicar esse presbítero? Não. Vai matar essa própria pessoa. Porque nas adversidades que certamente ela continua tendo na vida, porque todos têm, ela não vai ter uma resposta correta, ela não vai conseguir ter paz, ela não vai conseguir ter ânimo. Essa mágoa no interior dela, essa raiva no coração dela, está matando ela. Está destruindo ela. Então, para você ter uma resposta positiva nas adversidades, a segunda coisa, não tenha mágoa, não tenha raiva. E a melhor maneira de controlar mágoa e raiva, repita comigo, espírito altruísta. É assim que vence mágoa e que vence raiva. Espírito altruísta. O que é o espírito altruísta? É o contrário do espírito egoísta. O espírito altruísta é aquele que está pensando em favor de outros. Para vencer mágoa, fala para o seu irmão, ajude pessoas. Busque oportunidades para ajudar pessoas. Quando você perceber que surgiu uma situação que está te levando a ficar magoado, comece a procurar 1, 2, 3, 4, 5 situações que você ajude pessoas, que você trate de pessoas, que você de alguma forma faça o bem para alguém. Quando se faz isso, você está expulsando a mágoa do seu interior, porque a mágoa acompanha o egoísmo. O altruísmo afasta tanto o egoísmo quanto a mágoa. Então, quando você pensa nos outros e faz em favor de outros, você está se protegendo da mágoa no coração. Está se guardando para não ter mágoas. Para ficar com o coração liberado. Amém, irmãos? Então faça assim. Terceira coisa que mostra que essa menina dá uma resposta certa nas suas adversidades. Ela mantém paz e ânimo. Terceira, se você quer ser esse tipo de pessoa, tenha sempre os lábios abertos para dar boas notícias. Boas notícias. Abra a boca para falar coisas boas para outras pessoas. Hoje é caminhar contra a correnteza, o que dá ibope é falar de tragédia. Né? De tragédia. E nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós nos tornamos alarmistas. Acontece um problema, uma dificuldade, uma coisa, a gente quer ser o primeiro daquela notícia ruim. Ah, não, morreu fulano, deixa que eu conto para todo mundo. Não, deixa comigo. Isso é o quê? Ah, nasceu um bebê? Não, manda um telegrama aí, manda um e-mail. Morreu alguém, eu conto. Nasceu um bebê, manda e-mail.
Então a gente gosta desse negócio de espalhar a tragédia. Parece que a gente gosta de falar as coisas e as pessoas dizem, a gente gosta, tem que tomar cuidado com isso. E a gente acaba virando portadores de más notícias. Você viu o que aconteceu com o marido daquela moça? O que ele fez? Que cara sem vergonha. Olha, minha boca é um túmbalo, mas eu tenho que te contar. Eu tenho até que é para você orar, irmão. É, para você orar. Nós estamos precisando orar por isso, irmão. Deixa eu contar aqui com todos os detalhes apimentados a situação, para a gente orar. Aí ora 10 segundos e fica uma hora antes falando da situação. Não pode. Aquela moça está lá na casa de Naamã e Naamã fica leproso. Ele fica leproso. Ela tem uma boa notícia dentro dela. Tem um profeta lá em Israel chamado Eliseu que cura a lepra. Está dentro dela. E o homem que fez todo o mal para ela, agora fica leproso. E ela vai lá e dá a boa notícia. Chama a mulher de Naamã e diz para ela, se Naamã for lá em Israel, tem alguém que vai curá-lo da lepra que ele tem. O que é isso, gente? Isso é a resposta correta na adversidade. Quantas pessoas numa dessa diriam, tá vendo? Deus está castigando Naamã porque me trouxe para cá. Eu não vou interromper o tratar de Deus. Deixa ele morrer com essa lepra. Eu não vou prejudicar o que Deus está fazendo, não. Deixa o coitado morrer aí com essa lepra. Mas ela não. Ela tinha uma boa notícia. E você tem uma boa notícia. Você está cercado de gente leprosa em todos os lugares onde você anda. Lepra quer dizer sujeira, mancha. Todos os lugares tem gente leprosa. Todos os lugares. E você tem uma boa notícia dentro de você. Dentro de você. Tem uma boa notícia para elas. Esteja pronto a dar boas notícias. Por fim, a última coisa de comportamento, para na sua adversidade você dar a resposta certa da paz e do ânimo, é alimentar lábios que tenham uma palavra positiva. Alimentar nos seus lábios uma palavra positiva. Uma palavra que de alguma maneira vai encorajar, de alguma maneira vai incentivar alguém. Tem uma palavra positiva. Aquela menina tem uma palavra positiva. Veja no versículo 3. Ela diz à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ela não disse assim, talvez ele seja curado da lepra. Quem sabe ele pode ser curado da lepra? Olha, eu acho que ele poderá ser curado da lepra, mas não me comprometo. Não, ela se comprometeu. Se for lá e buscar o profeta Eliseu, ele será curado da lepra. Você encontra as pessoas leprosas, tem uma palavra positiva. Se for lá na igreja, ouvir a palavra, receber a oração, você vai ser curado da sua lepra. Isso é a palavra positiva. É a palavra que tem uma conotação de otimismo, de confiança, de certeza. E não o talvez, e não o quem sabe. Não seja das pessoas que despotencializam a ação de Deus. Não tenha a palavra positiva. Mas e se eu falar para a pessoa que ela vai lá e ela vai ser curada da lepra e ela não for curada? Aí já é dúvida. Nós temos que professar a fé. Nós temos que declarar a fé.
Aí se não acontecer, não sei, eu não explico tudo. Eu só sei que existe aqui na Bíblia uma certeza. Na igreja do Senhor existe cura, libertação, transformação de vida, mudança de pessoas. Está aqui. Então nós olhamos para as pessoas e falamos, vai lá, e você vai ser curado da sua lepra. O que vai acontecer? Não importa o que aconteceu, vai ser curado. É a palavra positiva. Eu tenho essa palavra positiva para você hoje. Seu casamento vai ser restaurado. O seu corpo vai ser curado. O seu trabalho vai ser restabelecido. A sua espiritualidade vai voltar a crescer. Eu tenho a palavra positiva para a tua vida. Ela está aí para a tua vida. O Senhor já preparou para você. Aleluia, o Senhor já preparou para a tua vida. Aleluia. Aquilo que parece que vai virar tragédia, não vai virar tragédia. Aquilo que parece não ter jeito, só parece que não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Aquilo que parece que Deus está longe, Ele não está longe. Ele já chegou. Ele já chegou. Ele está colocando as mãos dEle para abençoar, para tratar. Aleluia, aleluia, bendito seja Deus, aleluia, a vitória já é tua, irmão, o Senhor te deu essa vitória, o Senhor já entregou para você essa conquista, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Para nós orarmos e terminarmos essa mensagem, essa reunião. 2 Coríntios 4,18, ouça apenas, não precisa abrir, guarde. 2 Coríntios 4,18, diz assim, nós colocamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas nós colocamos os nossos olhos naquilo que não se vê. Pois o que se vê é passageiro, é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia, aleluia. Aquela moça conseguiu reagir positivamente, dar uma resposta correta à sua adversidade, porque ela colocou os olhos no que ela não estava vendo. O que ela estava vendo? Seus sonhos frustrados. O que ela estava vendo? Uma condição de escrava que lhe foi imposta. O que ela estava vendo? Um homem insensível e injusto chamado Naamã. O que ela estava vendo? Ela estava vendo uma senhora, mulher de Naamã, que a escravizara. O que ela estava vendo? Ela estava vendo talvez o seu noivo que ficou lá em Israel e agora vai casar com outra. O que ela estava vendo? Todos os seus planos frustrados por aquele homem. O que os seus olhos não viam? Os seus olhos não viam uma solução para aquilo, mas os seus olhos viam um Deus que estava sobre tudo aquilo. E esse Deus era poderoso para fazer o que Ele quisesse fazer. Aleluia! E ninguém podia impedir Deus de agir. Era isso que os seus olhos não viam, mas que ela acreditava. Ela colocava os seus olhos naquilo que não se podia ver. No invisível. Sabe qual é o invisível hoje? É a solução desse problema. O problema é o visível. Sabe o que é visível? É essa doença. O invisível é a cura dessa doença. Sabe o que é visível? É essa falência. O invisível é a prosperidade nascer sobre esses monturos da falência. Isso é o invisível. O visível é um mundo que vai de mal a pior. O invisível é um Deus que vai restaurar todas as coisas neste mundo. O invisível é aquilo que os olhos não estão vendo, mas que a fé está construindo. Nós somos daqueles que colocamos os olhos naquilo que não se vê. Então o que nós estamos fazendo agora? Colocando os nossos olhos na solução, na cura, na libertação, na prosperidade, na vitória, na conquista. E isso é colocar os olhos no invisível. Vamos ficar em pé. Agora chegou a hora de você derramar-se diante de Deus, lançar a sua vida diante de Deus. Por quê?
Porque agora, o que é invisível está sendo construído. E os nossos olhos vão ser colocados no que é invisível. É quando nós estamos com os olhos no invisível que é possível. É possível dar uma resposta positiva na adversidade. Vem a adversidade, mas ela não leva o ânimo da gente. Ela não leva a paz do nosso coração. Não. A adversidade mexe aqui, mexe acolá, mas não mexe no nosso interior. A paz e o ânimo continuam lá dentro, mesmo na adversidade. Aleluia. Ricalabaxaia. Deus está aqui neste lugar hoje. O rialabashura laclandalabalaias. Oria malabahaya sharia malabalahaya alamashaya. Aleluia. Aleluia. Estamos chamando as coisas invisíveis agora. Comece a chamar as coisas invisíveis pelo nome delas. O nome delas é solução. O nome delas é cura. O nome do invisível na tua vida é libertação. O nome do invisível é família. Comece a chamar o invisível pelo nome agora. Trazer à existência o que não existe. Ricalabaxaria malabalaias. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Rialabashura laclaia. Há um tempo do mover de Deus agora no templo do Senhor. Há um tempo de agir do Espírito, e o Espírito do Senhor está agindo. Aleluia. O Senhor está visitando a galeria dessa igreja. E Ele não para por aí, Ele está visitando a casa, a sua casa, você que está na galeria dessa igreja. Aleluia, o mover de Deus está passando por aí sobre você. Chame o invisível. Chame o invisível pelo nome. Chame o invisível pelo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha, em todos os cantos desse templo está passando o mover do Espírito de Deus. A presença do Senhor passeia neste lugar. A glória do Senhor enche este lugar, alcança a sua vida, se prolonga sobre os teus, se prolonga sobre as tuas coisas, sobre os teus planos. Aleluia. As adversidades são visíveis, mas você está chamando o invisível, porque os seus olhos estão colocados no invisível. Não, você está se negando a olhar para as adversidades, mas você está colocando os olhos naquilo que os olhos naturais não podem ver. Chamando o invisível, chamando o invisível, chamando o invisível. Oh, ricalabaxaia aralabalaias. Deixa Deus ir trabalhando na sua vida. Deixa o mover de Deus ir te alcançando. Ele é gradativo. Ele é gradativo. O mover de Deus vai para um, vai para outro, alcança outro. Deixa a liberdade do Senhor atuar neste lugar. Esse tempo está cheio da glória, da presença e da majestade do Senhor. Aleluia, glória a Deus, o invisível de Deus. Aleluia. Estamos chamando o invisível de Deus. Estamos chamando o que vem do Senhor. Estamos chamando o que vem do alto. O que vem da poderosa mão de Deus. O que vem das mãos do Senhor. Quando ao teu agir tudo é maravilhoso. Quando ao teu agir tudo é tremendo, tudo é especial. Deus,
Deus, aleluia, 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 oh, aleluia, Riela Merele, Shuria Malabala Maria Merele, Allah Sherele Bala Sere. O mover de Deus vem, o agir de Deus vem, o tocar de Deus, o fazer de Deus vem, o Espírito de Deus vem, a unção de Deus chegou, sua glória já está aqui. Vem o Senhor, vem com seu milagre, vem com seu poder. Está aí, oh, está aí, vai se movendo aqui, vai se movendo aí, vai alcançando você. Chegou, já chegou
grafitar, chegou pra agir, chegou pra fazer, chegou. André.